Yokoya é um cara solitário, um perdedor que sente falta da mãe, que saiu para buscar leite e nunca voltou. Mas sua vida muda para melhor quando uma assassina, vestida como empregada, aparece pedindo para ser contratada por ele e para que ele se torne seu mestre. Era um dia normal para Yokoya, que estava à toa e dormindo até tarde, até que alguém toca a campainha, obrigando-o a se levantar. Ao olhar a câmera, vê uma empregada que parece uma versão emo da Violet Evergarden, pedindo para trabalhar como sua criada. Yokoya a deixa entrar, oferece uma bebida e começa a pensar que ela veio ou para roubar seus rins ou para vender drogas. Ele pergunta sobre suas experiências como empregada, mas ela revela que antes era uma assassina, eliminando pessoas que desobedeciam seu mestre, o mesmo mestre que a enviou até Yokoya. Achando que é brincadeira, ele começa a ficar nervoso ao perceber que ela fala sério. Pergunta sobre o chefe dela e sua ligação com sua família. Ela responde que o chefe já teve um peixe dourado que virou um cachorro, amigo da mãe de Yokoya. Ele, irritado, quase bate nela, mas percebe que poderia ter piorado as coisas, então muda de assunto e pergunta sobre suas habilidades de assassinato. Eles saem, e ela faz uma demonstração impressionante, arremessa facas com precisão e mostra seu domínio em várias armas, mas, mesmo assim, Yokoya explica que não pode contratar uma versão feminina de John Wick. Apesar de chateada, ela entende e se desculpa pelo tempo dele antes de sair. Yokoya fica chocado com o que acabou de acontecer, mas ao olhar para baixo, encontra um objeto dela que ela deixou para trás. Enquanto isso, a empregada caminha sem rumo, esperando que Yokoya a chame, mas ele não aparece. Quando está cruzando a linha do trem, Yokoya aparece gritando, segurando o sino que ela esqueceu. Ela se vira, pronta para repreendê-lo, mas quando vê o trem chegando, salva Yokoya no último segundo. Ele agradece, e ela, envergonhada, admite que nunca salvou ninguém e que seu coração está batendo rápido. Yokoya entrega o sino de volta, e ela agradece antes de ir embora. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e pede ajuda para limpar a casa. De volta à sua casa, ele se espanta ao ver todas as facas que ela trouxe, enquanto ela fala sobre como suas armas poderiam parar uma guerra. Yokoya a interrompe, explicando que ele quer que ela limpe o lixo, não que elimine pessoas problemáticas. Ela, no entanto, só pensa em limpar no sentido de eliminar. Depois de muitas explicações, ela finalmente entende o que ele quer e pergunta se ele realmente vai contratá-la para fazer tarefas domésticas. Ele concorda. Mais tarde, Yokoya retorna e encontra a casa uma bagunça, com ela toda molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela pede desculpas repetidamente e, de repente, escorrega no chão molhado, mas rapidamente se recupera, caindo como o Homem-Aranha, embora o balde ainda acabe batendo em sua cabeça. Vendo isso, Yokoya pergunta se ela é realmente desastrada, e ela se desculpa, envergonhada por seus erros. Yokoya tira o balde da cabeça dela, entrega uma toalha e diz que ela pode aprender a partir de agora, com ele ajudando. Ela acena de forma fofa, e, horas depois, o lugar está impecavelmente limpo. Yokoya a elogia pelo esforço, deixando-a feliz. Quando vê a hora, ele percebe que está na hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela abaixa a cabeça como um cachorrinho triste, e Yokoya a tranquiliza, dizendo que ele vai cozinhar enquanto ela toma um banho. Na banheira, a empregada pensa em Yokoya, corando enquanto se molha na água. Do lado de fora, Yokoya pensa alto, ansioso, imaginando a empregada saindo só de toalha. Mas ela sai em uniforme completo, frustrando suas expectativas. Eles começam o jantar, e enquanto Yokoya dá algumas instruções, a empregada, confiante, começa a picar repolho como se fossem corpos humanos. Ele prepara ramen e carne de porco frita, o que a deixa confusa sobre o que é carne de porco frita. Ela explica que nunca foi muito de se preocupar com comida e que, para ela, comer é apenas para sobreviver, sem importância para sabores. Yokoya, no entanto, garante que uma mordida da carne vai fazer com que ela libere sons felizes, como em um Food Wars. Ele divide a carne em 2 porções, mas percebe que ainda não sabe o nome dela. A empregada revela que não tem um nome e que seu mestre sempre lhe dava um. Yokoya considera chamá-la de Steve 9000, mas decide pensar em algo mais inspirador depois. Eles começam a comer, e na primeira mordida da carne, ela ainda acha difícil entender o que é saboroso, mas algo a faz sentir calor por dentro. Ela diz a Yokoya que a carne dele está deliciosa, e que tanto a comida quanto ele a fazem se sentir aquecida, embora ele não ouça isso.
Ele então a avisa que preparou um quarto para ela, decorado especialmente. Ao ouvir isso, ela lembra de um passado sombrio, mas agora deseja que seu novo mestre a trate com carinho. Yokoya percebe que o prato dela não tem molho, então oferece um pouco, e ao provar com o molho, ela sente um umami incrível, soltando sons felizes por causa do poderoso molho tonkatsu. Mais tarde, à noite, Yokoya acorda após um pesadelo e com fome. Ele desce para comer algo, mas ouve uma voz na cozinha e se assusta, pensando que a empregada está tramando algo. Quando olha, vê que ela está petiscando o molho tonkatsu, e os dois ficam congelados em uma situação embaraçosa antes de ela tentar se desculpar, admitindo que agora é uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então, ele prepara uma comida quente com molho, e os dois começam a comer, o que ela aproveita bastante. A empregada pergunta se Yokoya anda tendo pesadelos, e quando ele responde, ela revela que ouviu alguém falando dormindo no quarto dele. Pensando que era um assassino, ela entrou no quarto com facas em mãos, mas, em vez de um inimigo, viu Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya fica envergonhado, e ela comenta que ele estava chamando pela mãe enquanto dormia, o que o deixa ainda mais sem graça. Tentando animá-lo, ela conta que também teve um sonho engraçado onde o molho falava com ela, dizendo que ela poderia lamber o quanto quisesse, mas acordou antes de conseguir. Ela comenta que foi a primeira vez que sonhou com algo que não fosse assassinato e que, pela primeira vez, gostaria de ter continuado um sonho. Ela se sente triste por Yokoya estar tendo pesadelos no mesmo dia e por não conseguir confortá-lo. Então, ele confessa que tem um sonho recorrente onde sua mãe o deixa por um novo papai e que, se acorda sem estar deitado no colo dela, sente vontade de chorar. Ao ouvir isso, a empregada oferece o colo dela para ele deitar. Inicialmente, Yokoya recusa, o que a deixa triste, pensando que talvez nunca consiga confortar as pessoas, apenas eliminá-las. Mas, de repente, Yokoya decide deitar em seu colo, quebrando a escuridão em seus pensamentos, e ambos se sentem aquecidos na presença um do outro. Yokoya olha para o rosto dela e percebe que ela também está olhando para ele, e logo adormece em seu colo quente e macio. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!